pós-crédito de Marvels é provavelmente a mais importante que o filme inteiro, porque, afinal de contas, introduziu a Binária, que tem uma baita rivalidade com a Vampira. Introduziram Fera no semi e um universo cheio de mutantes. Então, pra quem quer entender tudo o que tá acontecendo nessa cena pós-crédito, as referências, tudo, né? Vem comigo nesse vídeo que eu vou destrinchar tudo pra vocês. Tenho certeza que vai explodir a mente de muita gente. Vocês vão descobrir muita coisa nesse vídeo agora. Peter aqui. Pra quem não viu o filme, sabe, não viu a cena pós-crédito, eu vou fazer a descrição dela pra vocês, tá? O que acontece é o seguinte: a vilã, Dar-Benn, se deu mal. Ela abre um rombo no espaço-tempo usando os dois braceletes quânticos. Ela morre por causa disso. É uma das mortes mais bostas de todo o Sam, inclusive. Daí a Monica Rambeau percebe que vai ter que ficar do lado de dentro do buraco pra fechar ele. A Carol e a Kamala dão energia pra Mônica e ela fecha essa fenda no espaço-tempo, estando do outro lado da fenda. Ou seja, a Mônica ficou presa no outro universo, no final, né? Daí, na cena pós-crédito, ela acorda, olha pro lado e vê a mãe dela, que tá sendo chamada de Binária. Ela tá com o uniforme da Binária dos quadrinhos. Ela não reconhece a Mônica. E você vê que elas estão ali na ala médica dos X-Men. Tem porta com X dos X-Men e tudo mais. Só que o mais surpreendente de tudo é que quem tá cuidando da ala médica ali é o Fera, o super gênio dos X-Men. Bom, essa foi a cena, agora vocês estão contextualizados. Então vamos agora destrinchar os detalhes dessa cena e as referências dela, ok? Monica Rambeau. A Mônica nesse filme teve todo um arco para desenvolver a relação dela com a Carol, né? A Mônica é uma personagem muito amargurada por duas coisas principalmente. Porque a tia Carol, né, que era a família dela, se mandou pro espaço. Foi comprar cigarro no Planeta dos Escuros e nunca mais voltou. Isso é chato, né? E dois, porque a mãe dela morreu de câncer enquanto ela tinha sido blipada. Quando a Mônica voltou do blip, né, no mesmo hospital, a mãe dela já tinha morrido há muito tempo. Então esse filme tenta tocar nas duas dores da Mônica. Ele resolve o problema com a Carol Danvers e termina jogando a Mônica no universo onde ela encontra a mãe dela, né? Ou menos uma versão da mãe dela. Binária. Peter, quem que é Binária? A Binária nos quadrinhos é meio que uma forma da Carol Danvers, né? Inclusive quem tá falando que isso é lacração, coisa do tipo, galera, não tem nada a ver, né? Tem nada a ver com não binária e coisa assim, não. Para com isso, ok? Nas HQs, quando a Carol absorve energia, ela entra em modo binário. O cabelo dela pega fogo, sabe? Ela fica em forma de pura energia. Esse é o modo binário da Capitã Marvel. E teve uma fase dos X-Men que ela ficou em modo binário quase que definitivo depois de absorver energia equivalente a uma estrela. Ela ficou assim permanentemente por um tempo, ok? Permanentemente entre aspas. Daí ela passou a se chamar de binária nessa fase. Ela ficava o tempo todo em forma de energia e com uniforme branco e vermelho, igualzinho o da Maria nesse pós-crédito. Nessa fase da Carol binária, ela fazia parte dos X-Men, entenderam? É por isso que a Maria, como binária, faz parte dos X-Men também na cena pós-crédito. Essa é a referência. Tem até uma HQ incrível, por sinal, que é quando a vampira vai pedir ajuda pro professor Xavier pela primeira vez. Porque ela era da Irmandade dos Mutantes, ela era vilã. Ela era filha da Mística e da Sina, mas ela resolve abandonar tudo pra pedir ajuda pro Xavier, porque a mente da Carol estava dentro da mente da vampira. A vampira tinha absorvido tudo da Carol Danvers, poderes, mente, tudo. A vampira quase acabou com a vida da Carol Danvers naquela época, mas acabou endoidando por ter absorvido a mente de outra pessoa, entende? Tava em conflito com a dela. Imagina a mente de outra pessoa na sua cabeça o tempo todo. Só o professor Xavier podia ajudar com isso mesmo, não tinha como, né? Eu até conto mais dessa história pra vocês nesse vídeo daqui, ó. Por que Vampira e Capitã Marvel se odeiam? Eu trago essa história completa pra vocês nesse vídeo, ok? E eu tô comentando isso porque é justamente na fase da Carol binária que a vampira aparece na porta dos X-Men pedindo ajuda. E quando a Carol viu a vampira, a Carol vivia na mansão Xavier, né? Daí ela meteu um socão na boca da vampira que fez ela ir parar na lua. Olha o soco! Se tem um arco legal que a Marvel pode desenvolver usando a Capitã Marvel, né? Ou a Maria Rambeau como binária, é esse aí da rivalidade com a vampira. As duas rivais. Fantástico, ok? Isso foi muito emblemático nas histórias de quadrinho. Tipo, todo mundo das antigas conheceu essa história. Ela ficou muito famosa. Só que aí a gente tem que ver o quanto que esse gancho final de The Marvels vai ser importante no futuro. E olha, eu diria que Capitã Marvel no semi não é só mais a Carol não, ok? Beleza que a Maria Rambeau era só uma coadjuvante no primeiro filme da Capitã Marvel. Mas já faz um tempo que a atriz a Lashana Lynch vem sendo representada como Capitã Marvel. Começa pelo fato dela ter morrido de câncer, que há uma referência ao Capitão Marvel original da Marvel, né? Que morreu também de câncer na história Morte do Capitão Marvel. Essa é a história do Jim Starlin, inclusive, que é o criador do Thanos. E é uma das histórias mais emblemáticas da Marvel inteira. A morte do Capitão Marvel pro câncer, eu acho que é tão emblemática pra Marvel, sabe? Tão
tão forte, que eu acho que é basicamente o único personagem que não volta da morte de jeito nenhum. Bom, ele e o Tio Ben, né? Eles não voltam da morte. Todo personagem morre e volta. Esses dois não. Eles continuam mortos até hoje. Por isso que eu falo, é um antes e depois, é emblemático. Mas além dessa representação da morte dela, a Maria é a Capitã Marvel em algumas realidades no multiverso. Eu imagino que em muitas realidades, a Maria Rambeau que foi quem recebeu a explosão do motor energizado pelo Tesseract, né? E não a Carol Danvers. Um exemplo foi no universo 838, que é o universo lá dos Illuminati de Multiverso da Loucura. Lá, a Capitã Marvel não é a Carol, era a Maria. E não, eu não acho que esse seja o universo 838. A Maria do 838 tá morta. Eu acho que esse é simplesmente outro universo com X-Men. Eu vejo a galera sempre falando, esse universo dos X-Men da Fox, galera. Não é só porque apareceu o X-Men que esse é o mesmo universo dos filmes da Fox. Porra, galera, é multiverso. Às vezes é só um universo com mutantes. Vocês têm que entender, isso é Marvel. Em teoria, todos os universos, todas as linhas do tempo deveriam ter mutantes. Deveriam ter X-Men em todos, igual nos quadrinhos. Fera! Bom, continuando o assunto de na Marvel ter mutantes em todos os universos, a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que não apareceram mutantes no universo 616? Como? Como é que até agora não apareceu nada? Será que não existem mutantes no universo principal da Marvel? Como assim, né? Por que eles não existem? Será que isso é obra do Kang? Porque nos quadrinhos o Kang já fez coisas desse tipo, já exterminou mutantes, já prendeu todos eles em certas linhas do tempo, sabe? Botou eles todos em campos de concentração, olha isso. E ele já fez isso com os Inumanos também, na HQ Fabulosos Inumanos. O que o Kang fez? Ele voltou no tempo e foi apagando os Inumanos a partir do passado, apagando toda a linhagem deles. Imagina um cara que controla o tempo, poder que não tem, entende? É o que o Loki tá agora. O Kang ele é um especialista em viagem no tempo. Então ele foi pinçando os Inumanos no tempo, apagando eles da história. E foi justamente o Fera que ajudou os Inumanos a lidarem com o Kang. Olha isso, olha o nível do Fera. E o Fera também manja de viagem no tempo nos quadrinhos. Ele criou uma bolha imune à casualidade temporal, né? Para os Inumanos não serem afetados pelas viagens no tempo do Kang. Quem estava dentro da bolha fica protegido, né? Ficava protegido. Mas quem estivesse fora da bolha já era, podia ser apagado. E aí você ia perguntar, pô, quem que é Raio Negro? Quem que é Medusa? Quem são os Inumanos? E eles iam responder, quem? Nunca ouvi falar. Eles foram apagados. Porque o Kang estava bagunçando toda a linhagem deles no passado. No vídeo que eu fiz da Porta do Teatro Temporal aqui no canal, eu também expliquei bastante sobre a genialidade do Fera. Ele é tipo gênio demais. E eu falei também como muitas das tecnologias de viagem no tempo dele podem ter sido roubadas. Curiosamente, o Fera apareceu pouco tempo depois no CM. Olha isso. Essa aqui o Enerd acertou, né? De raspada, né? Mirou num lado, acertou no outro sem querer, né? Mas assim, galera, agora que o Fera foi introduzido, bom, ele é um super gênio que pode ser uma arma contra o Kang. Muita coisa interessante pode sair desse universo que a Mônica foi parar, ok? Já quanto ao visual do Fera, eu acho que por mais que o CGI esteja ali meio inacabado, essa cena deve ter sido feita há pouco tempo. Honestamente, eu gostei muito. Eu gostei de finalmente terem feito um Fera grandão, proporcional ao Fera dos quadrinhos. Coisa que é difícil fazer só com maquiagem, porra. Não tem como fazer. Não tem como você mostrar o tamanho real do Fera pintando alguém de azul. Pô, vai parecer aquele Hulk lá do seriado dos anos 70, né? Do Lou Ferrigno. Não dá. Eu gosto bastante do Fera. Eu acho que estão no caminho certo agora pro visual dele. É o que fizeram com o Fanático, né? Com o Juggernaut. No filme Deadpool. Ficou bom aquele lá pro CGI. Então agora sim, agora acertaram no visual do Fera, acertaram na representação dele como gênio dos X-Men. O cara que fica na ala de saúde, sabe? Eu tô curtindo isso. Mas vamos ver o que mais vem pela frente, né? Então me diz nos comentários qual a sua expectativa pra Mônica, pra Binária, pro Fera, pra esse universo específico dos X-Men. O que vocês acham que vai sair disso tudo aí? E se puder, aproveita o embalo, vota na gente no Ibest, né? Um votinho só, você pode votar de novo, porque, Peter, eu já votei. Pode votar de novo, o Ibest liberou pra todo mundo. Eu só posso contar com vocês, galera, não tem mais ninguém pra contar. Tem muita gente grande disputando e eles têm fanbases maiores que a nossa, só que a nossa é mais ligada, mais casca grossa. Tamo junto pra caramba, conto com você. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. É importante, eu bato nessa tecla. Você já deve estar indo embora, né? Tá nem aqui, né? Mas ativa o sininho porque você não perde as notícias. Valeu, galera. Fui!